E aí pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês um breve histórico de arquitetura de emergência. Em seguida, eu vou apresentar para vocês o meu projeto de conclusão de curso, que foi relacionado à arquitetura de emergência. Primeiro, deixa eu me apresentar. Esse aí na fotinha sou eu. Meu nome é Fernando Prado. Eu sou especialista em Master Arquitetura e Light, que seria iluminação, e sou pós-graduando em docência de ensino superior na Redentor. Eu me graduei também na Redentor em Arquitetura e Urbanismo e atualmente eu trabalho como arquiteto aqui em Guarapari, Espírito Santo, com foco em arquitetura, interiores e iluminação também, de projetos residenciais e comerciais. Esse TCC que eu vou apresentar para vocês, ele foi premiado pelo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, em 2016, na Expo-RIS, que seria a Exposição de Habitação de Interesse Social. Foi premiado em primeiro lugar. Então, a gente primeiro precisa definir o que seria arquitetura de emergência. Seria uma resposta arquitetônica às calamidades que ocorrem atendendo aos desabrigados. E a gente precisa diferenciar desabrigados e desalojados. Os desabrigados são aqueles que eles necessitam da ajuda do governo para se recompor. Os desalojados não, eles não necessitam dessa ajuda. E essa arquitetura de emergência, ela pode oferecer coisas além de moradia, como por exemplo enfermarias, escolas, e ela deve atender de forma rápida essa demanda criada, dando a solução paliativa, como também pensar na solução definitiva. Então a gente já entra aqui nesse histórico e a gente vai começar pelo caso de São Francisco, que foi o primeiro e também bem sucedido. Ele foi um marco nessa arquitetura emergencial. E o que aconteceu? Em 1906, a cidade de São Francisco foi cometida por um terremoto. Em seguida, 3 dias de um incêndio que ocorreu. 250 mil pessoas desabrigadas, de 1.500 a 3.000 pessoas mortas, e um quarto da cidade foi destruída. Após isso, se fez um comitê juntando o exército americano, 50 cidadãos da alta classe da cidade e também a Cruz Vermelha. O que eles fizeram primeiramente? Ofereceram os abrigos temporários, a solução paliativa inicialmente. Segundo, eles pensaram na reconstrução do local. Primeiramente, eles deram subsídios e empréstimos às famílias de classe média para que elas construíssem suas casas. Então, essas pessoas elas ainda tinham seus empregos, elas ainda tinham fonte de renda. Elas não necessitavam que o governo desse uma casa para elas. Elas conseguiriam construir as suas próprias, mas tendo alguma facilitação por parte do governo. Só que existia também umas famílias de menor renda que não tinham condição de se erguer mesmo com esses subsídios do governo. Então, com essas pessoas em mente, foram construídas cabanas de madeira de 140 metros quadrados a 400 metros quadrados, onde essas famílias elas podiam alugar essas casas por $2 ao mês ou também comprá-las através de subsídios e empréstimos governamentais. Logo em 1909, 3 anos depois, após a catástrofe, o último acampamento de desabrigados foi fechado. Então foi um atendimento muito rápido, levando em consideração que a gente tinha 250 mil pessoas desabrigadas e um quarto da cidade destruída. 3 anos é um tempo muito rápido. Bom, em seguida a gente precisa ter em mente que o modernismo a gente vai tratar dele em vários pontos da história, nesse histórico. Então, o que basicamente se pregava no modernismo? A industrialização dos elementos construtivos. Isso eu estou falando do modernismo com relação ao que a gente vai focar aqui. O modernismo é um movimento bem amplo. Rápida instalação e um baixo custo. Com relação à industrialização, a gente tem aqui nessa imagem Le Corbusier, que foi um arquiteto, e ele tinha essa frase: uma casa é uma máquina de morar, dando essa relação da moradia com a industrialização. Com o modernismo em mente, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra, a industrialização desses elementos construtivos para e o foco vai para os suprimentos para a guerra. No fim da Segunda Guerra Mundial, existe a ascensão de ONGs,
a criação de algumas instituições humanitárias governamentais, o surgimento da ONU, muito importante isso, e a aparição de conflitos internos em países da África e da Ásia, necessitando de ajuda humanitária nesses lugares. Então, no pós-guerra, voltando ao modernismo, eles utilizaram das ideias modernistas para a reconstrução do pós-guerra. Então, eles pegaram uma ruptura com o passado da guerra, e usaram a industrialização e a produção em massa para essa reconstrução. E houve um fracasso da industrialização e essa produção em massa. Isso por conta do custo e por conta da padronização. Vamos pensar assim no atendimento para criar casas, que nem no exemplo que foi dado ali, em Gana, com elementos construtivos fabricados na Europa. Então você tem o custo da produção, o custo do transporte até esse país africano e também o custo da montagem. Iam ser construídas 168 casas modelo, mas o governo abortou essa ideia devido ao grande custo. E a padronização também tem um problema. No caso aqui a gente vê um ocorrido no Paquistão, que construíram casas de alumínio e logo em seguida as famílias modificaram essas casas de acordo com o arranjo familiar delas, com o material que tinha, porque como eram padronizadas, não levavam em consideração o costume daquele local, os arranjos familiares distintos. Eram casas padronizadas com o pensamento europeu, no caso. E com isso tem também a ineficiência da ajuda humanitária. A ajuda humanitária era feita principalmente de dois modos. A gente tem ajuda emergencial através de abrigos temporários por barracas, com acampamentos grandes com essas barracas, e no oposto dessa simplicidade a gente tinha os arquitetos fazendo coisas mirabolantes. E sobre esse caso, o Ian Davis, que na época era consultor de abrigos da ONU, ele dizia, eu vou ler aqui, arquitetos criavam abrigos com helicópteros e materiais mirabolantes. Eles vinham com entusiasmo ou interesse comercial. Havia muita experimentação acontecendo. Quando você dizia aos arquitetos que poderia construir uma casa permanente em Bangladesh em 3 dias com a mesma quantidade de dinheiro que eles estavam propondo em gastar em um alojamento temporário, eles te ignoravam. Então, por conta desse fracasso da arquitetura, houve perda da confiança da população que eles podiam realmente melhorar a vida dessas famílias. A partir disso, criou o que, no caso, eu chamei de autoajuda, que seria o povo construindo para o próprio povo. E um grande nome desse movimento foi o Fred Kahn. Fred Kahn ele foi um engenheiro que uniu o sistema de autoajuda ao planejamento e gestão de acampamentos pós-catástrofe. Ele levava em consideração as realidades políticas e culturais de cada local, logo ele não exportava algo, por exemplo, europeu para uma cidade da África e via a necessidade da multidisciplinaridade dentro do acampamento para poder gerir ele. Isso com assistente social, psicólogo, engenheiro, arquiteto, entre outros profissionais. A maioria dos antigos abrigos, dos acampamentos, eles eram formados num sistema de grade, com os acampamentos, com várias famílias agrupadas dentro desses abrigos, nos acampamentos. Estou uma embolada aqui. O acampamento de Kahn, ele consistia em abrigos unifamiliares, então, famílias não ficavam dentro do mesmo abrigo, várias famílias, ao redor de um espaço comum. E nesses espaços tinha a cozinha e os banheiros. Então você criava pequenos acampamentos dentro de um acampamento maior. Então essas pessoas que ficavam nesses pequenos acampamentos, elas eram responsáveis pela limpeza desses banheiros, por fazer comida e gerir esse pequeno acampamento, ao invés de ter um acampamento enorme em que essa ajuda externa deveria gerir aquilo tudo. Então, as pessoas serviam umas às outras, ao invés de serem servidas por essa ajuda externa.
E atualmente a gente tem um projeto participativo que junta a autoajuda com a valorização do técnico, do arquiteto, do engenheiro, que vão pensar no senso formal, na funcionalidade, na sustentabilidade dessas edificações. Então, o projeto participativo ele veio para unir o atraente na autoajuda, que era dar voz ao povo, com a perícia técnica, ênfase ao design e a sustentabilidade que são oferecidos pelos profissionais da área. Então, eu vou apresentar para vocês agora, pegando agora com essa parte teórica desse histórico, entrar no meu projeto, que foi esse, o Abrigo para o Recomeço. Primeiramente, a gente precisa ver quais são as principais catástrofes que acometem no Brasil. A maior parte é estiagem seca, seguida pela enxurrada, inundação, vendaval, granizo, entre outros. Então aqui a gente pode ver que no Brasil as catástrofes elas estão relacionadas à água, ou à falta dela, ou ao excesso dela. E aqui a gente vê um gráfico também da quantidade de desabrigados do ano de 1991 a 2012, sendo que mais de 70% foi no Nordeste, relacionado à estiagem e seca, principalmente. Então a gente pode ver que existe uma relação direta entre o risco ambiental e a injustiça social. Segundo o Moser, a vulnerabilidade ambiental se define por 3 componentes. O primeiro deles, ser suscetível ao risco. Por exemplo, uma família que vive no sertão nordestino, ela está suscetível ao risco da seca. O segundo ponto, ser incapaz de reagir a esse risco. Elas, por estarem não terem uma renda muito alta, elas não têm condição de, por exemplo, cavar um poço artesiano quando houver essa falta d'água. E o terceiro ponto é a dificuldade de recuperação diante da materialização desse risco. Então, quando vem a seca, elas perdem plantação, perdem criação e acabam, às vezes, até perdendo a própria vida. Né? Então, pensando nessas famílias que seriam de classe D e E, a gente precisa ver qual seria o arranjo familiar dessas famílias brasileiras. Então, eu peguei a maior média entre cidades ou estados do país, e a maior média foi 5 membros por família, no Acre. Então, se a gente atende a maior média, a média do país e as inferiores a ela, a gente também consegue atender. No Brasil, os abrigos são cedidos pela Defesa Civil e são basicamente de 2 tipos. Os fixos, que são edifícios públicos adaptados, então muitas vezes tem escolas, isso acaba gerando um conflito de interesses da sociedade, porque existem famílias morando ali, mas pode ser que ainda esteja num tempo de aulas nessas escolas, aí as aulas precisam ser interrompidas porque existem famílias morando ali. Então, tem um desejo da sociedade que as aulas continuem, mas existe uma demanda por abrigos para essas famílias. Existem também os abrigos móveis, que seriam barracas agrupadas em áreas descobertas. O grande problema aí é o problema de insalubridade por conta de sujeira e também em locais quentes o calor se torna maior e em locais frios também o frio se torna maior, porque barracas não favorecem muito ao conforto térmico. Bom, depois que essas famílias estão abrigadas temporariamente, elas precisam de uma destinação final. Algumas vão direto para conjuntos habitacionais, mas outras passam pelo processo do aluguel social. O problema do aluguel social é as famílias, elas mesmas, que precisam procurar os locais para serem alugados. O governo só dá ajuda com relação ao dinheiro e existe um valor máximo que o governo passa. E é a lei da oferta e da procura, né? Como aumenta a quantidade de pessoas procurando locais para alugar, por isso esses aluguéis aumentam. E também as pessoas se sentem inseguras com relação a isso. Por exemplo, uma mudança de governo, elas
elas ficam inseguras com relação a se elas vão continuar recebendo esse auxílio e tal. E os conjuntos habitacionais, que seriam a destinação final. Ele tem a demora na construção, por isso várias famílias ficam no aluguel social. E os conjuntos habitacionais, na maioria dos casos, são construídos longe dos centros urbanos, longe do bairro de origem dessas famílias, então elas precisam dar longas distâncias para, por exemplo, trabalho ou escola. Então a gente vem para o meu projeto, que seria a gente teria um projeto para atendimento a curto prazo, que seria o abrigo de emergência e o acampamento, e um projeto para atendimento a longo prazo, que teríamos a habitação permanente no loteamento. E para isso, eu teria esse abrigo de emergência se tornando habitação permanente e o acampamento se tornando loteamento. Então, para esse abrigo barra habitação permanente, o que eu quero? Que ele tenha um rápido atendimento. Então, para isso, que ele tenha autonomia diante de infraestruturas de esgoto e energia, um menor número de etapas para implantação, um transporte facilitado até o local que ele vai ser usado e, claro, da habitação digna dessas famílias. Esse acampamento que se torna loteamento é proporcionar interação social entre essas famílias, dar função social a terrenos desocupados. Aí aqui tem a ideia da logo do projeto, que seria abrigo, do guarda-chuva, para o recomeço com essa ideia dessa seta voltante. Bom, para os meus abrigos serem independentes do sistema de esgoto local, a ideia seria utilizar o sanitário compostável. Ele independe do sistema de esgoto tradicional. Os dejetos humanos são descartados, porém eles são transformados em adubo através do processo de compostagem. Ele é também conhecido como sanitário seco, porque nele não vai água da descarga e tal, se utiliza serragem. E ele necessita de um minhocário para finalizar o processo. Então, também ele precisa da criação do minhocário, que ele vai transformar esse humus que é produzido pelo sanitário compostável em adubo, como também ele transforma lixo orgânico em adubo. E também precisa do tratamento da água cinza, né? Que seria tipo a água descartada quando você toma banho, a água que foi pelo ralo, a água também descartada da pia. Esse sistema ele independe do sistema de esgoto tradicional e a água é tratada e utilizada por um fim não potável. E para ser independente do sistema de energia elétrica, utilizar energia solar, o sistema fotovoltaico para transformar energia solar em energia elétrica. O cálculo foi feito para que 100% das necessidades do abrigo sejam supridas através desse sistema. E o sistema fototérmico vai transformar energia solar em energia térmica para aquecer a água. Os materiais para composição das paredes e pisos, utilizei estruturalmente o wood frame, para vedação, para tratamento térmico e acústico, utilizei a land pellet, e para o fechamento dessas paredes o PVC, que ele pode vir colorido de fábrica, então dá para trabalhar com cores diferentes para dar individualidade para cada abrigo. Então, algumas referências, a primeira delas é a Paper Log House, que foi construída pelo Shigeru Ban. Esses tubos que a gente está vendo para a composição das paredes, esses tubos aqui, ó, eles são feitos de papelão, com uma resina para deixar eles impermeáveis, né? Impermeáveis. Uma crítica a esse projeto com relação à privacidade. Quem chega à porta do abrigo já consegue ver tudo que está lá dentro, mas uma ideia interessante seria desses materiais simples. Ele usou papel e utilizou PVC, são materiais baratos no caso. E uma outra referência seria o Woodbox Classroom, que foi um projeto feito para Uganda, na África, porém ele não foi construído. Uma das coisas que eu achei bem interessante nesse projeto foi essa expansão desse volume inicial através dessas vias de aço. Uma das críticas é que eu achei que ele tem muitas etapas para sua implantação. E o início e depois a implantação, tem muitas etapas. Outras coisas interessantes é que ele criou outras estruturas que auxiliam a essa principal, né? Tipo, por exemplo, banheiros e refeitório.
Então, o programa de necessidades para esse meu abrigo seria um abrigo para 5 pessoas, que ele seria um rancho familiar. Eu gostaria que ele fosse transportado por caminhão. Então, ele precisa seguir uma largura máxima de 2,60 m, uma altura máxima de 4,95 m, um comprimento máximo de 19,80 m. Queria também que ele utilizasse energia solar, tivesse sanitário compostável, tratamento da água cinza, uma rápida implantação, utilizasse PVC, linha de PET ou de frame para compor as paredes e os pisos, e possibilitar a expansão para se tornar habitação permanente. O conceito desse projeto. O projeto teria 3 etapas. Um volume menor para transporte, que seria expandido para o abrigo provisório, que se expandiria para a habitação permanente. Então, o conceito foi tirado dessa palavra que eu repeti aqui para cada mudança de etapa, que seria expansão. Um exemplo de expansão a gente pode mostrar pela gaveta, que através de um simples movimento a gente tem a superfície dela expandida. Então, estudo da forma. A gente tem esse volume aqui, ó, em verde, um volume lateral fixo, e os outros volumes vão se expandindo a partir dele. Então, aqui a gente tem em planta esse volume verde fixo, e os outros vão se expandir a partir dele. Aqui em azul, a gente tem o piso, que quando o volume está totalmente expandido, a gente pode descer com eles, formando o piso do abrigo. Então, eu precisava levar em consideração o transporte, então eu precisava ter uma largura máxima ali de 2,60 m e poder variar nessa largura, porque 19,80 m é bem grandinho, eu poderia regular isso para poder ser transportado por caminhão. Então, o meu abrigo fechado para transporte, ele tem 2,60 m de largura por 7,25 m de comprimento, isso ele fechado. E aqui seria o volume fixo, onde contém todas as infraestruturas que elas não podem sofrer movimentação. Então, a gente expande o abrigo e esse volume fixo continua no mesmo lugar com todas as infraestruturas nele. E essas infraestruturas são: aqui a gente tem o boiler para a água aquecida, aqui o reservatório de água fria para esse abrigo, a saída de água quente, saída de água fria. Aqui a gente tem o sanitário compostável, que é o depósito de serragem dele. Ele tem todos os sistemas aqui. Aqui a gente tem uma caixa de passagem e aqui a caixa de gordura. Bom, para que houvesse privacidade nas áreas íntimas, a gente utilizou paredes móveis com portas de correio. Elas ficam bem aqui, quando o volume está fechado, elas ficam recolhidas. E paredes móveis com portas de correio, que seriam essas aqui, que quando o volume está fechado, elas ficam recolhidas nesse canto. A gente vai conseguir ver melhor no próximo aqui, elas estão recolhidas bem aqui. Aqui a gente tem as opções de layout, como por exemplo, uma cama de casal e 3 solteiros, uma parte de sala, cozinha, o banheiro bem aqui. Aqui uma outra opção, com 2 camas de casal, aqui 5 solteiros. Aqui, por exemplo, utilizar para partes de administração. A cobertura é onde se encontrariam os painéis fotovoltaicos, as placas fototérmicas. Assim, ele precisa estar sempre voltado para o norte e sua inclinação tem que estar de acordo com a latitude da região. Para isso, a gente criou uma estrutura do telhado com um sistema que permite a dobra, para poder se ajustar onde está o norte e a inclinação, facilitando também o transporte do telhado para poder ser dobrado e inclinação do telhado em todas as direções. Então, ele pode ter basicamente esses 3 tipos, podendo variar nas inclinações, e também utilizam os pilares ajustáveis para poder posicionar esse telhado, fazendo com que, quando ele não tem, o norte não está no ângulo reto, você consegue também inclinar esse telhado até mesmo para um ângulo que não seja reto. Então aqui a gente tem um desenho mais técnico, aqui os sistemas de dobra do telhado aqui, desse telhado dividido em 3 partes. Aqui
quando está dobrado, tem um sistema de fechamento. Né? E as referências para expansão. A primeira delas seria a Torre de Davi, que fica em Caracas, na Venezuela. Era para ser um edifício comercial de 45 andares, só que devido a uma crise na economia da Venezuela e também a morte do construtor da obra, ela foi abandonada. E em 2007, famílias começaram a se apropriar do edifício e construir suas casas nos espaços delimitados das colunas. Então aqui a gente tem algumas habitações que as próprias famílias construíram dentro desse edifício. E elas também utilizaram o edifício para criar alguns tipos de serviço. Aqui a gente vê barbearia, mercearia, pequenas fábricas e até mesmo uma igreja. Né? Outro exemplo, uma referência, seria a Quinta Monroy, feito pelo arquiteto Alejandro Aravena em Iquique, no Chile. O projeto era para construir um conjunto habitacional para 93 famílias, só que o terreno não era um terreno mal localizado, era um terreno bem localizado. Então, por estar bem localizado, o custo era maior, então foi um terreno de menor dimensão. Então, 5.000 metros quadrados para atender 93 famílias. As dificuldades encontradas foi que o programa habitacional do governo garantia somente uma habitação de 30 metros quadrados por família, que é uma habitação bem pequena. Utilizando casas térreas que poderiam possibilitar a expansão depois dessas famílias para aumentar as casas delas, só daria para alocar 30 famílias e a gente precisa alocar 93. E verticalizar as edificações daria edificações de 30 metros quadrados sem opção para expansão. E o que o escritório do arquiteto fez? Eles viram que verticalizar bloquearia a expansão, exceto do pavimento terra, que poderia ampliar para a lateral, e no último pavimento, que poderia se ampliar para cima. Pensou-se então uma edificação contendo 2 pavimentos. Eles fizeram uma habitação no terra, uma habitação terra, né, que é essa parte em verde seria o volume que eles dariam construído, e a parte em laranja seria uma área que a pessoa poderia expandir. E no segundo pavimento foi feita uma edificação duplex. Em verde seria o volume que o governo daria, e a parte em laranja seria a área que elas poderiam expandir. Então, no caso, a gente tem aqui ó, o volume inicial, aqui a casa térrea e aqui a casa duplex, o segundo pavimento, sendo que essa poderia expandir para cá e essa expandir para cá. E foi o que ocorreu. Expandiram e expandiram. E algumas pessoas ampliaram as moradias com outros fins, criando fonte de renda. E a ideia aqui seria também que de algo que não ocorre muito com a habitação de interesse social, que seria a valorização do imóvel. Ela funciona, na maioria dos casos, a habitação de interesse social como um carro, né? Desvaloriza, não valoriza. Então, para o meu projeto, como seria a proposta para expansão? Expandiria a partir daquele mesmo volume que se expandiu o volume do abrigo, e 2 questões foram levantadas. Como dar unidade ao abrigo com expansão, porque o abrigo já tinha uma unidade, uma linguagem na unidade. Qualquer anexo construído daria uma ideia de não pertencente a esse volume inicial. E também como delimitar essa área de expansão, fazendo com que as famílias não construíssem além disso e ficasse uma construção desordenada. E a resposta que encontrei foi utilizando a cobertura. A cobertura, ela delimita o espaço e dá essa unidade aos volumes. Então, ela delimitaria a altura, a profundidade e a largura. E o quanto se iria expandir? De acordo com Blacheri, o mínimo que contribui para uma harmonia familiar é de 14 metros quadrados por pessoa. O programa que a gente tem no governo, Minha Casa Minha Vida, ele financia habitações de acordo com a faixa salarial.
ele não leva em consideração os arranjos familiares distintos. Então, pegando com base Minha Casa Minha Vida, uma casa térrea de 35 metros quadrados, que é para família de que recebem de 3 a 6 salários mínimos, uma família de 5 pessoas seriam 7 metros quadrados por pessoa, muito aquém do que o Blattelli disse que é o ideal. Mas essa mesma casa térrea, para 2 pessoas, já atenderia. Então, eu levei em consideração o que o Blattelli diz. Então, o abrigo ele já tem por si 39 metros quadrados. Então, para uma família de 2 membros, ele já atenderia. Logo, para famílias de 3, 4, 5 membros, a expansão seria para 3 pessoas um mínimo de 3 metros quadrados de expansão, para 4 pessoas um mínimo de 17 metros quadrados, para 5 pessoas um mínimo de 31 metros quadrados. Então, para 3 pessoas, um mínimo de expansão 3 metros, eu expandi 11,37, dando um acréscimo de mais um quarto, por exemplo. Para 4 pessoas, um mínimo de expansão 17 metros quadrados, expandi 21,75, que no caso eu acrescentei mais 2 quartos. E para uma família de 5 pessoas, uma expansão de 31 metros quadrados, que seria o mínimo, expandir 34,2, aqui acrescentando mais 3 quartos, por exemplo. Mas não precisa ser somente isso, pode-se utilizar essa área de expansão como um espaço comercial, por exemplo, se desvinculando da casa, só fechar essa parte aqui que dá que aqui no abrigo seria uma janela piso-teto. Piso-teto não, piso tem uma altura de uma porta de 2,10, que para expansão, para uma habitação, por exemplo, só se trocaria a janela por uma porta, que no caso se fecharia. Como também pode-se criar um quarto para aluguel, entre outras possibilidades. Né? E o lote para poder se implantar essa edificação. O lote mínimo para terrenos urbanos seria de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo, segundo a lei de 1979, edificações de conjunto habitacional de interesse social, que seria o caso desse projeto. Logo, o terreno mínimo para implantação seria o retângulo formado pelos maiores lados da habitação permanente para 5 pessoas. Então, a gente tem um terreno de 8,92 metros de frente por 11,40 de comprimento, dando uma metragem quadrada de 101,70 metros quadrados. Então, a montagem do abrigo se dá da seguinte forma. O abrigo é transportado através de caminhão, se coloca os pilares metálicos para sustentação desse abrigo, se coloca as guias de aço aqui, as guias de aço para poder se expandir esse abrigo, se aloca o abrigo fechado, então se expande ele, aqui havendo expansão e aqui se desce os pisos. Em seguida se coloca a cobertura e essa delimitação da área de expansão. Então, de acordo com o norte, se tem a cobertura de uma determinada forma. E por PVC poder vir colorido várias cores de fábrica também, pode-se dar essa diferenciação através das cores. Como também essa diferenciação ser também pela expansão que é dada pela família. Né? Porque isso vai ser de diferentes formas e de diferentes cores. Para criação do acampamento, fiz um estudo de caso em Itaperuna, onde a principal catástrofe é a inundação. E aqui eu demarquei os principais bairros onde o maior número de desabrigados devido à inundação. O bairro que eu peguei para demonstrar no meu projeto foi o bairro Governador Roberto Silveira, mais conhecido como SEAB. E eu escolhi um terreno que seria em declive. E para cada bairro eu também escolhi outros terrenos, mas no caso sempre foi podendo ser tanto os terrenos públicos quanto privados, mas que estivessem desocupados, porque
a prioridade é da função social ao terreno. Esse aqui, no caso, é um terreno público que eu escolhi. Ele era para ser uma praça que nunca foi construída. E ele é um terreno em declive, então fica melhor para demonstrar que o meu projeto pode ser aplicado em qualquer tipo de terreno. E o programa de necessidade desse acampamento seria um núcleo de 15 abrigos, então até 75 pessoas, sendo uma administração, uma lavanderia coletiva, assim uma máquina para cada 45 pessoas, depósito de lixo coletivo, reservatório de água fria, filtro para o tratamento de água cinza, um para todos os 15 abrigos, horta coletiva, ela vai ser regada de modo subterrâneo pela água cinza tratada, um minhocário para cada abrigo para poder finalizar o processo de compostagem, o acesso às passarelas dos abrigos, feitos principalmente por rampas, pensando na acessibilidade, e possibilitar a consolidação do acampamento em loteamento. E essas outras infraestruturas que atenderiam no acampamento, né? Sem ser o abrigo, a gente tem uma delas aqui, que é o reservatório de água, que estaria junto com a lavanderia, o depósito de lixo. Aqui a lavanderia coletiva e aqui o depósito de lixo. E esse volume verticalizado aqui seria o reservatório de água geral do acampamento. Aqui a gente tem o filtro de água cinza, que fica nessa parte inferior aqui, com todos os materiais que precisam para poder fazer essa filtragem, e aqui em cima o minhocário. Lembrando que essas edificações também são PVC e tal, todo aquele sistema de frame, etc. E a implantação desse acampamento. Na parte mais alta a gente tem o reservatório de água fria para poder ter a queda para os abrigos, poder ter força, né, para essa água descer. E na parte mais inferior a gente tem a horta coletiva e o filtro de água cinza, porque a água cinza tem que descer dos abrigos para cá e daqui ela tratada tem que alimentar a horta. Então a horta tem que estar mais abaixo dele ainda. Aqui demarcado a gente tem as passarelas que dão acesso aos abrigos, porque os abrigos, através aqui dos pilares de sustentação, eles ficam mais elevados, então precisam dessas passarelas. E levar em consideração também nessa implantação o conceito da Jane Jacobs, de olhos da rua. Então, os abrigos ficam implantados de modo a proporcionar vigilância, tanto no passeio, que seja a calçada e as passarelas, quanto para o centro do terreno, dando uma sensação de segurança para quem transita por ali. E como a gente tinha o abrigo se tornando habitação permanente, a gente tem também o acampamento se tornando loteamento. Isso através do paisagismo. Aqui a gente tem um parque infantil criado, utilizando brinquedos que favoreçam a interação e socialização. Aqui no caso é um bairro de classe média alta, onde se implantou esse acampamento também, loteamento. Então, é mais interessante fazer essa interação entre as famílias, né? Porque esse parque infantil seria aberto para a comunidade, então poderia haver interação entre essas famílias de classes sociais diferentes, e através das crianças essa interação é muito mais fácil. Interagindo as crianças, acaba interagindo também as famílias, né? Aqui um estacionamento, tendo uma vaga por habitação, e a vegetação com árvores de médio porte, arbustos e grama. A vegetação ela dá sombra no passeio, nas calçadas e nas passarelas, né? E também no parque infantil, e ela dá um fechamento que delimita que essa área é particular. Ao utilizar a vegetação, a gente delimita os espaços, mas cria uma barreira que é permeável ao olhar, diferente dessa imagem aqui de baixo, que a gente tem esses fechamentos feitos por muros, que dão uma sensação de insegurança por quem transita por aqui, por essas ruas, porque não existe
o que eu falei anteriormente, que seriam os olhos da rua. Então aqui a gente tem algumas perspectivas do loteamento, aqui a parte do estacionamento, a horta, aqui o parque infantil. Esse elemento vertical serve também como sinalizador, né, de onde está esse loteamento. Aqui os abrigos escondidos pela proteção permanente, as rampas, as passarelas. Aqui também. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tanto o histórico com relação à arquitetura emergencial quanto a apresentação desse meu trabalho possam ter enriquecido o conhecimento de vocês e possam ter sido de grande ajuda. Abraço e até!